Jurupira, quem vem a cabocla Jurupira. Ela é cabocla de pena, quando pega a sua lança, ela não erra a sua mira. Cuidado com a cabocla Jurupira, quando pega a sua lança, ela não erra a sua mira. O que, cabocla? Cabocla Jurupira. Salve suas forças, cabocla. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos assiste neste momento. Estamos aqui na tenda de Umbanda Caboclo Sete Flechas e Jurema, localizada em Bom Despacho, Minas Gerais. Hoje são 28 de fevereiro de 2023 e vamos gravar com uma entidade de luz através da médium Larissa de Inhansã. Primeiramente, qual o seu nome? Pode me chamar de Cabocla Jurupira. Salve, Caboclo Jurupira. E por que você se chama assim? Jurupira é um nome que se origina do Tupi-Guarani. Juru, que vem das aves, que representa as penas de todas as caboclas de pena, as caboclas caçadoras. E o Pira, que representa os peixes, as águas doces, e assim sendo, as cachoeiras de Mãe Oxum. Salve! E qual a atuação de trabalho na Umbanda da senhora? Vem carregando as forças de Oxum, como o ponto dessa cabocla diz, a tromba d'água que se dá na cachoeira, que vem com toda a força das águas, quando se menos espera, e carrega tudo que se estiver pela frente. Então, essa cabocla trabalha agindo naquilo que a pessoa mais precisa e fazendo com que a pessoa perceba que aquilo precisa ser arrancado de sua alma. Salve, caboclo. Quando a gente fala de Oxum, as pessoas imaginam uma senhora dócil, serena e tranquila. E a senhora acabou de falar agora sobre a tromba d'água, em arrancar aquilo que é necessário. E acaba que aqueles que imaginam que Oxum é apenas doçura, isso também nos leva a refletir sobre a força das águas de Oxum. O que a senhora tem a passar de conhecimento sobre esse outro lado em que as pessoas acabam não visualizando de Oxum? Muitos, quando se fala de Oxum, se pensa somente na doçura, na beleza, no ouro, e esquece que atrás disso existe muita força. Quando se pensa no orixá, muitas vezes se pensa até de forma desrespeitosa, porque só se vê esse lado embelezado e acaba se esquecendo de toda a força que o orixá carrega em todos os sentidos da vida. Então, lembrem-se sempre que, apesar de sua beleza, a cachoeira é perigosa e que, quando necessário, ela pode carregar tudo aquilo que vê pela sua frente. Então é preciso sempre ter cuidado, mesmo com as coisas mais belas da vida. Então seria que um dos paradoxos da nossa vida é que nós buscamos sempre aquilo que é belo, aquilo que é bonito perante os nossos olhos, aquilo que parece ser bom, aquilo que é riqueza, mas esquecemos do outro lado também, que tudo tem um preço, que tudo tem um valor. Como que seria a visão do plano espiritual da cabocla referente a isso? Salve! Vocês aqui na Terra procuram sempre pelo mais fácil, sempre de acordo com aquilo que vem do outro, porque só se vê a parte da vida do outro que o outro permite. E ninguém mostra a parte ruim de sua vida. Se mostra somente a parte bela, a parte invejável. Então busca sempre as coisas positivas e os prazeres da vida.
e se esquecem que por trás de toda beleza existe muito trabalho, muitas dificuldades. Então essa cabocla vem trazendo esses ensinamentos para que sempre compreendam que é preciso buscar a felicidade, mas tendo a consciência de que as dificuldades fazem parte da vida e que estão pelo caminho. Não há uma bonificação sem um preço. Não há felicidade sem uma luta. Salve, cabocla. Senhora, falando de felicidade, onde as pessoas podem buscar essa felicidade? Não há outro lugar para se buscar a felicidade além de dentro de si mesmo. Buscar a felicidade por fora, seja em outras pessoas ou nas coisas, é perda de tempo. Se não se conhece, então não se tem a felicidade plena. Para se ter a felicidade, busque seu autoconhecimento, o autoamor, porque só ele pode curar tudo. Salve. O que seria plenitude de algo? A senhora acabou de falar sobre a felicidade plena. E nós encarnados conseguimos chegar à plenitude de algum dos sentimentos? Com muita dificuldade, pode-se, em algum momento da vida, compreender uma pequena parcela do que é a plenitude. Não é tão fácil como a palavra diz ser. Vocês vivem sempre nos altos e baixos, ou muita luta, ou muitas alegrias. E para se ter plenitude é preciso ter um equilíbrio. E quando vocês encarnados estão em equilíbrio de alguma coisa, geralmente não se dão por satisfeitos, porque estão muito habituados aos altos e aos baixos. Então, quando se está pleno de alguma forma, muitas das vezes não se sabe usufruir, porque acha que sempre falta algo. E cabocla, quando a senhora fala que sempre falta algo, isso é uma coisa muito interessante, porque acho que a maioria das pessoas, elas colocam um objetivo, quando alcançam aquele objetivo, querem mais outra coisa, nunca estão satisfeitos. Como ter ou conseguir enxergar um pouco e ser mais grato por aquilo que já tem, que já se alcançou na vida? Trabalhando diariamente essa gratidão. Quando se há o costume de só pedir, de só planejar, estará sempre buscando coisas novas, sem reconhecer o que se tem. E quando não há gratidão, pode-se alcançar até os mais altos objetivos, mas nunca será suficiente, porque sempre terá esse sentimento de que lhe falta algo. Então deve-se começar a trabalhar diariamente a gratidão pelas pequenas coisas. Se acha que não tem muito em sua vida, agradeça pelo acordar, agradeça por ter onde se deitar para dormir, agradeça pelo seu alimento, porque essas pequenas coisas são coisas grandes para outras pessoas. Então tudo depende de um ponto de vista. Seja grato e com o passar do tempo a gratidão vai se tornar uma coisa mais comum em sua vida e acaba passando a se agradecer mais sem se esforçar tanto. A ambição ela é combustível para muitos homens e mulheres. A ambição é combustível para movimentar a vida de muitas pessoas. Porém, o limite desta ambição é extrapolado grande parte das vezes na vida das pessoas. Podemos dizer que a ambição, se for controlada e limitada, ela nos traz benefício naquilo que nos torna capazes de buscar algo que queremos? Salve! Se não houver ambição em suas vidas, jamais chegarão a lugar algum. Deve-se ter ambição para se conseguir conquistar as coisas, não somente materiais, mas também o seu engrandecimento. Aquele que não tem ambição no seu coração acaba ficando sempre onde está. E não é para isso que vocês estão aqui encarnados.
Mas a ambição, quando em excesso, faz com que uns pisem nos outros para tentar conquistar coisas que não farão sentido após o desencarne. Salve. A cabocla falou que para isso que estamos aqui encarnados, né? Afinal, para que estamos aqui encarnados? Cabe a cada um compreender por que está aqui. Mas, de forma geral, estão encarnados para a própria evolução, auxiliando uns aos outros em suas evoluções, mas, a princípio, a evolução própria, para que possam evoluir e que não precisem mais ficar passando vidas e vidas aqui encarnados. Salve. Quando nós falamos de evolução, nós encarnados imaginamos que seria como se fosse uma escada, onde alguns estão acima e abaixo. A senhora enxerga dessa maneira ou de outra forma? Não existe escada quando se fala de evolução. Pode-se colocar dessa forma porque vocês precisam de algo material para conseguir seguir o seu raciocínio. Mas no plano espiritual não existe alto ou baixo, melhor ou pior. Cada um faz o seu, seguindo aquilo que foi destinado pelas leis divinas. Pode ser que em algum momento um espírito estará lá na frente, como vocês encarnados pensam, e em algum momento ele precise retroceder, porque ele foi pedido ou porque aquilo é necessário para a sua evolução. Salve. Como que a gente busca, então, essa constante evolução sem nos perder? Precisa-se de foco em suas cabeças. Parar de se deixar levar por aqueles prazeres terrenos. Parar de se perder seguindo somente a opinião de outros. E como essa cabocla já disse, se autoconhecendo, se autoamando, porque esse autoconhecimento é a chave e a cura de tudo. Se não se conhece, não compreende qual é o seu objetivo aqui na Terra. Se não se conhece, não sabe quais os seus limites, não sabe quais as suas necessidades e acaba fazendo aquilo de acordo com o que os outros dizem ou fazem, porque são influenciáveis. Então deve-se ter os pensamentos firmes em ser cada dia uma pessoa melhor, primeiramente por si mesmo e depois por aqueles que estão ao seu redor. Os prazeres físicos são coisas que afetam diretamente todos nós encarnados. Os prazeres físicos acabam afetando o nosso dia a dia. Um exemplo seria a própria comida em excesso, os prazeres em excesso, o qual nos fazem perder o nosso próprio caminho, a nossa própria saúde mental, espiritual e carnal neste momento que passamos como encarnados. Qual o conselho que a senhora daria para nós para ter controle desses prazeres físicos quando nos falta motivação, quando nos falta impulso para poder tomar as atitudes corretas? Devem se lembrar que se não derem o primeiro passo e fazer o que precisa ser feito, continuarão da mesma forma que estão. Então, se não está satisfeito onde está, se não está satisfeito com os frutos que está colhendo, dê o primeiro passo para a mudança, por mais difícil e incômodo que isso seja, porque mudar nunca é fácil. Então, se há excessos de qualquer que seja o prazer em sua vida, compreenda que algo está errado, que está lhe faltando plenitude e equilíbrio, e dê o primeiro passo para a mudança. Salve. A mudança
é quase sempre acompanhada do medo, porque quando vai fazer algum tipo de mudança, você não sabe o que aquilo ali vai ter de consequência. Como que a gente faz para ter um melhor entendimento disso? Pensando como essa cabocla lhe disse, já se sabe onde está. Se não lhe agrada, por que irá continuar da mesma forma? Se está infeliz, o que tem a perder? Por que ter medo da mudança? Já se sabe onde está, já se sabe os frutos que está colhendo. Então não há por que ter medo do desconhecido. Esse medo surge na maioria das vezes porque se tem medo de perder o controle das coisas. Mas nada na vida de vocês é controlável. Então apenas deem um primeiro passo para a mudança e com o passar do tempo irão compreendendo o porquê de cada coisa, para conseguir chegar aonde vocês realmente querem, onde se sentirão felizes. E quando se estiver feliz neste lugar, aquilo passará a não ser mais suficiente e terá que dar um novo passo para outra mudança, porque é isso que move a vida de vocês. As frustrações são frutos de nossos medos? As frustrações são frutos das suas expectativas. O medo surge porque algo é desconhecido, porque não está dentro do seu controle. Mas as frustrações são fruto das expectativas que se criam, porque vocês criam expectativas em excesso diante das coisas e das pessoas. Planejam em suas mentes que algo sairá de uma forma e quando sai diferente do que se planejou, se frustram porque não é aquilo que vocês queriam. E se esquecem que a vontade que deve prevalecer é a vontade de Deus. Salve, mas como ter o equilíbrio dessa expectativa? Porque sem expectativa, a vida fica inerte, né? Então a gente tem que ter um pouco dela. Então, como equilibrar? Coloque suas expectativas somente em você mesmo. Vocês colocam as expectativas em cima de outras pessoas e de coisas que dependem de outras pessoas. E se esquecem que o outro é diferente, que o outro pensa e age de forma diferente. Então só coloque expectativas em cima daquilo que depende dos seus atos unicamente. Para que, se acontecer de forma diferente do que se estava planejando, você não se frustre tanto porque sabe que aquilo foi uma escolha propriamente sua, que não teve influência de outras pessoas e que também não se deixou de fazer nada pelo que o outro lhe disse. Porque a frustração, quando se está atrelada a outros, a terceiros, ela dói muito mais, porque vocês sentem como se tivesse permitido que o outro tomasse as rédeas da situação e acabam responsabilizando o outro por aqueles erros que acontecem em suas vidas. Tchau. O vitimismo, então, seria a criação de expectativa em cima do outro? Sim, mas também uma forma de não assumir a culpa dos seus próprios erros. E como assumir a culpa de nossos próprios erros quando não enxergamos que os erros são nossos? Mais uma vez, trabalhando seu autoconhecimento. Quando se vive olhando somente para fora, é muito mais fácil culpar o outro pelos seus problemas, muito mais fácil apontar o dedo e se tira sempre a própria culpa. Então, quando se conhece,
o seu interior, sabe quando se erra, quando se acerta, sabe seus objetivos, reconhece suas frustrações, e tudo sempre partirá desse autoconhecimento. Mas quando você fala de erros e tudo, é muito difícil em questão do vitimismo ou até mesmo de acusar o outro, porque pessoas têm ideais e estilos diferentes, têm convicções diferentes. E quando duas pessoas estão não muito bem em atrito, mas em discordância com um assunto em que cada qual tem sua opinião e se acha certa, como que faz nessa situação? Então devem os dois se silenciarem e pensarem antes de retomar qualquer discussão. Porque quando se está de cabeça quente, não se resolve nada. Quando dois encarnados estão conversando, sempre um acha que está certo e o outro também achará, porque são pensamentos diferentes, são vivências e cabeças diferentes. Então sempre vai se achar que está certo. E na hora da raiva, na hora de uma discussão, irá somente um jogar na cara do outro e vice-versa. E ninguém irá se escutar. Então deve-se sempre ter qualquer tipo de diálogo quando se está tranquilo, sempre respeitando uns aos outros, para tentar mostrar ao outro qual é a sua realidade. E cabe a cada um compreender que a realidade do outro é diferente e que não é porque se pensa diferente de si que está errado. Cada um carrega sua verdade. Então esse seria um segredo para um bom convívio entre pessoas que moram juntos, que são famílias, que têm algum convívio? Salve. O segredo para um bom convívio sempre é o diálogo. Diálogo respeitoso. Salve. O convívio entre família, emprego, amigos, as pessoas costumam ser diferentes em cada ambiente em que se localizam, devido ao próprio ambiente exigir isso das pessoas. Como lidar com essas vários ambientes diferentes, vários ambientes atípicos em que a pessoa vive durante um dia e não levar problemas de um local para o outro? A maior dificuldade é que a maioria não compreende que cada lugar tem uma energia, que cada pessoa tem uma energia. Então acaba se saindo de casa de um jeito, chegando ao trabalho de outro, lá convivendo de uma forma com as pessoas, e qualquer atrito que se tiver acaba se levando esse atrito para sua casa, por falta de compreensão de que um ambiente gera uma energia e outro se gera outra. Então, primeiro de tudo, deve-se ter essa compreensão. E sempre que se estiver em um ambiente que esteja desequilibrando sua energia, que gere um estresse ou qualquer outro sentimento que não seja considerado um sentimento positivo, se acalme antes mesmo de se sair daquele lugar. Porque senão, a cada passo que se der, irá descontar essas angústias em outras pessoas. Existe alguma técnica em que consegue ensinar para deixar essa energia isolada? Salve. Sempre que for possível, tente se retirar do ambiente em que se encontram todas aquelas pessoas e vá para um cômodo que esteja mais tranquilo e se concentre em sua respiração até que ela se regule e que você retome sua consciência. Quando não for possível,
naquele mesmo ambiente em que se estiver, faça o exercício da respiração. Respire profundamente e solte até que perceba que já está retomando sua consciência e que é capaz de dialogar com outras pessoas sem deixar que os seus problemas interfiram na vida do outro. Salve. Caboclo, vejo que você segura uma lança. Qual a representação dessa lança em seu trabalho espiritual? A lança de cabocla. Como essa cabocla já disse, uma cabocla caçadora. Com minha lança, no plano espiritual, consigo caçar tudo aquilo que desejo. Apenas com uma lançada, consigo atingir tudo aquilo que desejo. É possível exprimir as nossas vontades para que tenhamos também uma lança em nossas vidas para atingir os nossos objetivos? Salve. Tudo aquilo que se deseja deve se firmar no pensamento. E o pensamento de vocês será a sua lança. Será o que irá atrair para perto de vocês. Salve. Como então, nessas vezes de atração de pensamento e para conquistar objetivos, entender que muitas vezes não é feita a nossa vontade, sim de Pai Criador. Entender e aceitar isso. Trabalhando esse pensamento diariamente, essa compreensão. Não há nada que vocês façam em suas vidas que consigam fazer de primeira. Para aperfeiçoar qualquer coisa, vocês precisam de prática. Então, se desejam ser pessoas mais tranquilas, treinem isso diariamente. Se desejam ser pessoas mais compreensivas, treinem isso diariamente. Então, tudo aquilo que vocês desejam devem se treinar diariamente. O treinamento do desejo, do pensamento, seria o mesmo treinamento do corpo físico, onde um exemplo, um lutador que repete inúmeras vezes um determinado golpe até aprimorá-lo. O pensamento seria a mesma forma, devemos praticá-los inúmeras vezes até conseguir alcançar as nossas práticas. Salve. Para se ficar bom em algo, deve-se treinar. Assim como se faz para qualquer coisa, outra coisa em suas vidas, seja o exercício, seja profissionalmente. Só ficam bons quando aperfeiçoam. E assim também é com os sentimentos e com a compreensão da vida. O dom, que muitas pessoas dizem ter o dom, poderia ser dito como uma prática que aquele espírito já adquiriu em outras vidas por repeti-lo muito, ou seria um dom milagroso como muitos veem? Somente da prática, de algo que já se aprendeu. Mas mesmo assim, algo que se foi aprendido em vidas passadas, para se manter, precisa-se também repetir várias vezes nessa vida. Porque se esquece, o espírito se esquece. É como vocês, encarnados, que acabam se esquecendo de tudo aquilo que vocês não treinam. Às vezes aprendem a falar uma língua diferente, mas se não houver treinamento, irão acabar se esquecendo. É assim com tudo na vida, em todas as vidas. Pode-se ter aprendido algum valor em vidas passadas e que será mais fácil manter esses valores na vida atual. Mas se não houver a prática diária, acabará se esquecendo. Existe uma fala que se diz que aquilo que não se usa atrofia. Salve. É exatamente isso.
Então, da mesma forma em que quando não utilizamos determinada parte do corpo, por machucarmos, por exemplo, um braço, uma perna, os nossos músculos atrofiam, o nosso pensamento, a nossa vibração seria da mesma forma. Se nós não trabalhamos aquilo que nós aprendemos, por exemplo, estudamos algo, uma língua diferente, se não praticamos, esquecemos, se estudamos alguma matéria, alguma coisa espiritual, seja uma faculdade ou algo que a pessoa queira alcançar muito, e ela não utiliza aquilo, ela acaba se esquecendo e se perdendo. Salve. Porque, para que vocês mantenham o interesse e a compreensão, vocês precisam fazer aquilo diariamente. Imagine, por exemplo, a prática da caridade. Se estão sempre aqui para praticar a caridade e em algum momento se fazem ausentes, existe uma dificuldade muito grande de se voltar a praticar a caridade depois, porque se acostumou com a ausência dela. Porque enquanto não se estava aqui, as coisas estavam mais fáceis, estavam se encaminhando de uma maneira. Então tem uma dificuldade maior para se voltar. Mas a partir do momento que se volta, consegue encaixar aquilo novamente em sua vida e percebe como a vida flui muito melhor. Então muitas das vezes se deixa de fazer, e como você disse, atrofia, e acha que não faz falta porque não está mais usando. Mas só conseguirá compreender a falta que faz quando voltar com aqueles atos e aqueles valores, porque perceberá como a vida flui melhor. A vida então seria o mesmo que plantar uma planta e cuidar dela. A gente tem que plantar e aguar ela todos os dias, senão ela vai acabar morrendo. O conhecimento seria a mesma coisa, a gente teria que alimentar aquele conhecimento para ele continuar existindo. Salve. Buscar o conhecimento é o que dá ânimo para a vida. Até mesmo as pessoas mais desanimadas, que acham que pode se passar a vida apenas sentadas, sem buscar nada, o conhecimento lhes faz falta. Conhecimento nunca é demais. Salve. Nada também é uma escolha. Salve. É uma escolha de se continuar como está. O problema é que se continua como está, porque está confortável, e lá na frente, quando perceber que a vida de todos andou, como perceber que não conseguiu conquistar nenhum objetivo que tinha em sua vida, vai perceber o quanto esse nada lhe custou. Salve. Como que fica essa bagagem do conhecimento após o desencarne? Por exemplo, eu venho, reencarno, busco bastante conhecimento e aí depois de anos e anos, com muito conhecimento, desencarno. Como que fica isso num plano espiritual? Continuo com seus conhecimentos, desde que o treine diariamente, como se fazia aqui. Quando vocês estão encarnados, esquecem de muitas coisas que se aprenderam em vidas passadas. Muitas vezes, quando desencarnam, voltam a se lembrar. Mas assim como isso acontece, também pode-se haver o desencarne, não treinar aquilo que estava se treinando em terra. Às vezes, por uma incompreensão, por não aceitar o seu estado de desencarne, e aquilo também irá se esquecer de sua memória e terá que treinar tudo aquilo novamente. Mas quando se desencarna tendo uma compreensão melhor, aquilo irá virar uma bagagem positiva no seu espírito, para que você possa aplicar
no plano espiritual. Salve. Então a gente pode dizer que o conhecimento ele é fundamental e essencial em vida e no pós-vida, que ele não tem fim. Salve. A evolução que vocês tanto buscam é o conhecimento constante. Nunca saberão demais. Nunca chegarão em um ponto de suas vidas em que pensará que se aprendeu tudo e que não há mais nada para se aprender. Encarnados ou não, sempre haverá algo para se conhecer. Sempre terão novidades para se buscar. Então, é importante que se tenha essa curiosidade para buscar o conhecimento, para que não fique estagnado. Salve. E a cabocla, então, pelo que você me disse agora, continua na sua busca de conhecimento, nos seus trabalhos, em tudo. Quando a cabocla vem trabalhar na Umbanda, vem atender consulentes, o que a cabocla leva de aprendizado para a sua contínua evolução? O principal é que se não há amor, não se há nada. Que deve-se ter amor para buscar o conhecimento. E que se não houver o conhecimento, também não haverá o amor. Salve. Cabocla, nós gostaríamos da sua mensagem final, para que passasse a mensagem para aqueles que estão nos ouvindo, recebendo esses conhecimentos. Qual a mensagem que a senhora teria para passar, para que possamos refletir em nossos momentos de nossa vida? Para que busquem sempre pelo conhecimento, pois o conhecimento é a chama que faz com que os espíritos de vocês fiquem acesos. É o que dá ânimo para seguirem suas vidas. E quando se diz conhecimento, essa cabocla volta a repetir principalmente o próprio conhecimento. Não percam tempo de suas vidas buscando fora de vocês aquilo que só conseguirão encontrar dentro. Porque só estarão satisfeitos quando conseguirem cultivar o amor próprio e compreender o motivo de cada coisa que acontece em suas vidas. E isso só acontecerá se tirarem um tempo para olhar para dentro de si. Salve as forças da Cabocla Jurupira. Salve suas forças, Cabocla. A gente agradece imensamente sua presença aqui hoje, que esse vídeo possa chegar ao maior número de pessoas, levando seu conhecimento, agregando nesse amor, na caridade e ajudando no que for necessário. Salve. Salve. Deu uma tromba d'água na cachoeira, quem vai é a Cabocla Jurupira. Deu uma tromba d'água na cachoeira, quem vai é a Cabocla Jurupira. Ela é cabocla de pena e quando pega a sua lança, ela não é a sua mira. Cuidado com